Dando sequência à nossa aula de construção de vídeos a partir do site Powtoon, vamos iniciar a paleta onde diz texto. Então esse aqui é o tutorial disponibilizado e aqui eu coloquei para vocês algumas informações básicas sobre o que nos aparece de opções nesta paleta texto. Então a primeira opção nos dá o modelo de fonte, o estilo. Vai abrir uma caixinha também com um botão de rolagem, onde a gente pode escolher a fonte que vai aparecer no vídeo. Logo abaixo temos o tamanho dessa fonte, pode ser alterado, temos o sinal de menos e mais. Naturalmente esse número vai ser alterado. E se a gente quer colocar negrito, que é a letra B, itálico, a letra I, ou sublinhado, com a letra U. Também podemos colocar o alinhamento da fonte, que pode ser esquerdo, que é essa primeira opção, centralizado ou à direita. E segue a opção de cor, que eu já havia mencionado no vídeo anterior. Ao lado temos uma opção para colocar a fonte de forma opaca. E por fim aqui, para discutir com vocês os efeitos, que podem ser efeitos de entrada ou de saída do texto. Vai abrir também uma janelinha aqui para a gente poder então fazer esses efeitos de como o texto vai aparecer no vídeo. Pode aparecer uma mão escrevendo ou fazer o efeito de datilografia. Aí é interessante colocar um avatar que está datilografando e colocar o texto aparecendo em forma datilografada também. Vamos dar uma olhada então no nosso site. Então, clicando aqui na paleta, a opção texto, vai nos abrir uma janela com algumas opções de texto. Nós temos título, legenda. Se eu clicar na primeira opção, por exemplo, ele automaticamente me apresenta aqui a opção para colocar o título. Vamos botar aqui apresentação. E neste momento abre para mim essa janela com as opções que eu havia citado anteriormente. Só basta clicar duas vezes. Então nós temos a opção aqui de escolher a fonte. Ele está carregando as fontes. Então eu seleciono o texto e escolho uma fonte. Vamos escolher outra. Você vai clicando e vai selecionando aquela que você considera legal para o seu projeto ou apresentação. Podemos alterar o tamanho da fonte. Se não couber aqui na janela, a gente pode clicar aqui bem nessa esfera que aparece ao canto, ao centro da linha tracejada. Clica, segura e arrasta. Você consegue aumentar a janelinha. E quando aparece as quatro cruzes, a gente pode clicar. Opa, tem que cuidar que a gente pode pegar exatamente o texto. E movimentar a janela de texto. Se você não quiser correr o risco de movimentar alguma cena do cenário, a gente pode clicar sobre ela e clicar aqui no cadeado. Eu não vou correr o risco de, quando tentar clicar sobre o texto e movimentar ele, acidentalmente clicar sobre a figura do avatar. Ó, percebe que ele está fixo, agora eu estou pressionando, tentando arrastar e nada acontece. Porque eu estou com o cadeado. Clico sobre o cadeado, eu consigo movimentar o avatar. E nós vamos falar ele mais tarde sobre ele. Então, voltando ao texto, eu clicar duas vezes, então nós podemos alterar a fonte, o tamanho da fonte. Vou fizer com que ela caiba aqui, por exemplo. Colocar, quero colocar branco. Coloca branco lá, texto.
Podemos colocar em negrito. Ela já estava em negrito, se clicar de novo, fica normal. Então, ó, aparece azulzinho que está na opção negrito. Itálico. Aqui está os dois em azul, então está negrito e itálico ao mesmo tempo. Posso tirar o negrito e deixar apenas itálico. Posso colocar sublinhado, tirar o itálico ou colocar os três ao mesmo tempo. Ou deixar sem nada. E podemos colocar o texto à esquerda, centralizado, ou à direita. E isso vai ficar dentro dessa janela pontilhada que aparece no texto. Então, se eu usar toda a janela e fixar ela, o tamanho dela, o tamanho do fundo, vou colocar bem no fundo da sala. Assim. A gente vai se colocar na opção centralizado, por exemplo, a gente vai ter exatamente no centro desta tela. Aqui é a cor da fonte, a opacidade, selecionar o texto. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, 66%, a gente vai perceber que ele começa a ficar transparente. Ó, o texto ficou transparente. Então, se eu boto 100%, ele fica opaco, nada transparente. Então, se eu quiser uma certa transparência, eu vou mexer nessa opção aqui, né, de opacidade. Antes que eu tirar de 100%, eu consigo fazer com que o texto fique transparente. Vou botar aqui 71%. Ó. E colocar de novo 100%. E por fim, os efeitos de entrada. Então, se eu clicar aqui e colocar os efeitos, eu posso escolher o momento para esse texto aparecer na minha timeline, que é essa barra que nós temos aqui embaixo. Eu ainda não falei para vocês sobre isso. Eu estou aqui à esquerda no primeiro slide. Então, se eu colocar play, ele vai aparecendo em sequência aqui os itens prévios do próprio modelo. E esse item apresentação eu coloquei logo primeiro aqui. Mas se eu quiser que ele apareça depois, eu clico, seguro e arrasto. Eu quero que ele apareça nesse momento aqui, depois do item meu nome. E quero que ele tenha uma entrada. Então eu clico aqui, coloco efeitos e vamos ver se aparece uma mãozinha escrevendo a apresentação. Observe que apareceu já um ícone de um lápis aqui, ó. Vou pegar o triângulo e colocar para o lado. Vamos botar play para ver. Tá lá. E aí nós temos então a entrada da mão escrevendo a apresentação. Bem nesse ponto aqui, ó. A mãozinha entra e sai. Deixa eu clicar de novo aqui no item onde está a apresentação. Clicar duas vezes. E aí então a gente acaba de adicionar um efeito. Eu tenho um efeito de datilografia também, que é esse terceiro item aqui, ó. Coloca o mouse em cima, ele mostra. Ó, esse aqui ele aparece primeiro, segundo, terceiro. Esse aqui é mais rápido e esse aqui é um por um. Então se eu colocar, por exemplo, esse efeito, clicar no triângulo e arrastar para cá, o efeito de como o texto se mostra, ele modifica. Agora ele ficou no estilo de digitação. Se eu quiser alterar de novo, eu venho aqui, vou em efeitos, tá lá a canetinha, por exemplo. Posso fechar. Vamos botar o triângulo um pouquinho antes, ele vai dar o preview. E com isso a gente
encerra aqui essa primeira parte.